Olá, turma, muito bom dia! Hoje vamos iniciar projeto novo, Primeiros Socorros. Para quem não sabe, essa apostila aqui, ó, essa verdinha, é o início do nosso projeto. Só que a professora vai falar um pouquinho ali, ó, do que a gente viu até agora sobre anatomia e fisiologia. Mas, para isso, a professora primeiro vai fazer o quê? Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo aqui, ó. Essa mensagem para nós começarmos a nossa aula, assim, para fazermos uma reflexão. Sabe o que ela fala? Ela diz assim, ó, eu não sei quanto tempo me resta. E justamente por não saber quanto tempo me resta, eu quero me dedicar ao máximo para ser a cada dia um ser humano que realmente vale a pena. Ó, não fui eu que falei isso, foi o padre Fábio de Mello. Eu gostei muito dessa frase, porque não existem pessoas que são mais importantes do que outras. Todos nós, cada um, temos a sua importância, né? Onde estamos, para a nossa família, para a sociedade, nós como profissionais, vocês como meus alunos. Não tem aquele preferido, aquele que eu gosto mais, eu gosto menos. Vamos aprender a nos valorizar, a nos respeitar. Mas, e é bacana saber o seguinte, esse projeto que nós vamos começar hoje, ele não é um projeto para você só lá para o teu curso. Ele é um projeto para a vida. Às vezes, em algum momento, você pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, ok? Então, já que a professora já deixou a mensagem agora nessa manhã, para você pensar realmente, vamos sentir. É muito bom quando você se sente valorizado, e sente assim, olha, aí, ó, tem pessoas que você conhece que você fala, essa pessoa é especial, essa pessoa é bacana, é bom estar perto dela. Vamos ser essas pessoas na vida dos outros, ok? Só que antes da gente dar início a esse nosso projeto novo, que hoje nós vamos falar sobre primeiros socorros, nossa primeira aula, e após iremos falar sobre abordagem primária. Projeto de anatomia e fisiologia. Anatomia, então, é um projeto muito importante para te dar embasamento, agora que nós vamos falar em primeiros socorros, quando eu falar assim, sabe aquele osso assim? Sabe o sistema cardiovascular do nosso coraçãozinho? Então, quando a professora estiver falando sobre isso, é porque eu vou estar sempre mencionando o projeto anterior. Se durante a aula eu falar em algo que você tenha dúvida, escreva, volta lá na tua apostila e reveja, porque às vezes, né, tem coisas que já tem algum tempo que a gente já viu. Combinado? Então, a anatomia, estudo do corpo humano em partes. A fisiologia, estuda a parte fisiológica do funcionamento. Falamos que o ser humano, então, nós vamos estudar ele sempre em partes. Falamos sobre o sistema ósseo, nós temos lá 206 ossos no corpo humano. As funções dele é locomoção, sustentação, produção de células hematopoieticas, e tem diversas funções do sistema ósseo. Junto com o sistema ósseo, logo após, nós temos o sistema muscular. O músculo, ele é preso nos ossos. Temos 650 no corpo, e as funções dos músculos são bem parecidas com o sistema ósseo. Isso que eu estou falando é só um apanhado do projeto, tá? Sistema cardiovascular. O sistema circulatório, então, ele é composto por veias, por vasos, pelo sangue. A maioria dos medicamentos voltados à área cardiológica são medicamentos que requer orientações aos nossos clientes. Em cada sistema, nós falamos de medicamentos específicos, comentamos sobre algumas doenças, falamos do sistema, deixa eu me lembrar ali da sequência. Então, é o osso, o músculo, o circulatório, o digestório, Nervoso. são que o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, eles são glândulas que eles são anexas ao funcionamento do sistema digestório. E o fígado, então, ele é o nosso grande amigo, nosso grande detox ali. É ele que metaboliza a maioria dos alimentos e medicamentos. O intestino manda para ele ali e ele faz todo esse processo de distribuição. E assim sucessivamente. Falando do sistema tegmentar, a nossa pele é dividida em epiderme, derme e hipoderme. Sistema endócrino, que as glândulas, que toda glândula no nosso corpo libera um hormônio que tem uma função. Liberou de mais ou liberou de menos, assim é a consequência de uma doença ou de um desequilíbrio do nosso corpo.
Falamos na aula passada do sistema reprodutor. Existe o feminino e o masculino, e que também mulher libera os tipos de hormônios mais conhecidos, que é a estrogênio e a progesterona, e o homem é a testosterona. A mulher também produz. Porém, se a mulher produzir um pouco mais, começa a aparecer pelos, engrossar a voz, diminuir o seio, enfim. Isso pode acontecer muito durante a menopausa. Se depois que foi falado isso sobre todos esses sistemas que temos no nosso corpo, e você ainda ficou em dúvida, entre em contato com a professora, ou coloca lá no grupo, eu estou à disposição de vocês. Quando nós retornarmos para o presencial, quem ainda, se ficou alguma aula que não foi feita, não foi bem compreendida, entre em contato com o setor pedagógico, agende a aula, assista. O importante é você não sair com dúvidas, ok? Hoje, então, primeiros socorros. Mas a pergunta é, o que são os primeiros socorros? É a principal dúvida. Algumas pessoas acham que, assim, a primeira pergunta que eu falo, quem é a prioridade? É você ou é a vítima? Eu tenho certeza que se eu desativar o microfone, eu vou pegar um exemplo que é a Melissa. Ô, Melissa, se eu perguntar para você, em primeiros socorros, até hoje, qual é a sua opinião? Quem é a prioridade? É você ou é o cliente? Cliente, O cliente, a claro, vítima. né? Sempre, a gente pensa sempre que a prioridade é o outro. Porém, sabe aquela expressão que fala assim, tem como um cego conduzir outro? Até tem, se ele tiver muita experiência, né? Porém, o risco é muito alto de acontecer algo que não é tão bom. Principalmente se for uma pessoa que acabou de perder a visão, ali ele está ainda aprendendo. Então, por que a professora deu esse exemplo? Eu dei esse exemplo porque o que são os primeiros socorros? Todo mundo imagina que é vestir uma capa do Batman e lá é eu que vou salvar essa pessoa. E, na verdade, primeiros socorros, principalmente quando você não tem uma habilitação específica para trabalhar com aquilo, eles são... Esse aqui é o conceito que eu vou falar para vocês, tá? Que os primeiros socorros, eles são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar o agravamento do estado de saúde ou lesão de uma pessoa. Ou seja, melhor do que não fazer é fazer e fazer errado. Então, tem pessoas que ela vai lá, ela realiza um atendimento, ela não sabe como fazer e ela vai fazer errado, ela vai agravar mais ainda. Exemplo, alguém escorregou, caiu, quebrou um osso na hora dessa queda. Não tem como a gente saber se a pessoa quebrou. E aí vai lá e levanta a pessoa. Esse osso tem uma ponta, rasga uma artéria e a pessoa tem uma hemorragia interna. Caiu, você tem que fazer esses procedimentos que a professora vai orientar agora. Então, abre bem o ouvidinho, pega aí a caneta, pega a sua apostila, seu caderno, cada um anota onde acha melhor. Depois que você anotou aí o que são os primeiros socorros, os primeiros socorros não é você sair correndo se a primeira pessoa, são todas as medidas. Então, tem uma sequência para se socorrer alguém. A sequência é, primeiro, não é a vítima, é minha segurança. Você vai dizer, professora, que negócio estranho é esse? Sim, a sequência dos primeiros socorros são minha segurança, segurança do local, segurança da vítima. Porque não adianta, acabou de acontecer um acidente, eu sair correndo para socorrer alguém, e vamos supor ali, acabou de acontecer algo na sua frente, alguém passou mal e você foi no meio da rua. A gente não escolhe o lugar que vai passar mal, correto? Passou mal. Você abaixa, a Melissa vem lá correndo e fala, não, eu que vou socorrer, eu aprendi isso no curso. A hora que ela baixa para socorrer, vem alguém que de repente pode estar alcoolizado, ou alguém que não viu, você deixa de ser o socorrista e passa a ser uma segunda vítima. Então, minha segurança, eu estou indo socorrer alguém, eu já vou olhar a minha volta, se algo, eu não posso me tornar uma segunda vítima. Minha segurança, segurança do local, segurança da vítima. E a pergunta, o que foi que aconteceu? Acabou de haver uma queda, caiu algo em cima de alguém. Você vai lá socorrer, você não olhou para cima, cai na sua cabeça também. Entenderam por que eu falei que são todas as medidas? Então, a primeira medida ali é você ver o que está à sua volta, correto? Olhou o que está à sua volta, você vai ter prioridade minha, local, vítima, o que aconteceu. Porque tem uma diferença de algo chamado urgência
e emergência. Francine, socorre a prof. Se eu perguntar para você, você saberia diferenciar o que é urgente e o que é emergente? Não. Você saberia diferenciar a urgência da emergência? Não. Sim ou não? Não. Não? Vamos fazer uma brincadeira? Ó, todo mundo, é que eu não estou vendo o rostinho de todos vocês, mas mesmo aqueles que não estão deixando eu ver o rostinho, é fazer uma brincadeira com a professora. Você vai respirar fundo pelo nariz e vai segurar. Segura aí, não respira. Essa brincadeira, ela consiste no seguinte. Quando você ficar... Por isso que ela chama roxinho. Quando você ficar roxinho, acabou a brincadeira. Brincadeira chata, né? É só para você guardar bem que ninguém vive, pelo menos ser humano, sem respirar. Correto? A gente até consegue durante algum tempo. Então, assim, eu estou vendo alguém cheio de sangue ali. Tá todo ralado. A aparência pode não estar bonita. Só que eu estou vendo alguém que está desacordado. Não está respirando. Não é o fato de ele estar desacordado. É o fato de ele não estar respirando. Tanto que quando você passa na frente de um pronto-socorro, assim, no hospital, o que está escrito? Está escrito urgência ou está escrito emergência? Vamos saber diferenciar, então? Olha só. Já que você vai guardar a brincadeira do roxinho aí, você vai lembrar o seguinte. O que é algo urgente? Quando a professora fala assim, ó, gente, é urgente isso. Ou seja, vamos supor que a Melissa chega lá no local e ela tá com o braço dela quebrado. O braço dela quebrou. Então, é um caso de urgência, porque ali ela tem risco potencial de vida. A assistência dela tem que ser imediata? Tem. Só que ela tem um risco potencial de morrer, ou seja, um risco potencial de vida. Agora, a emergência é o quê? É um risco iminente, é agora, não é urgente. Ou é urgente. Esse urgente pode ser daqui 10 minutos, não pode? Mas quando eu digo que é emergente, é quando eu pedi para vocês segurarem a respiração. Vocês seguraram a respiração, era urgente ou emergente? Emergente, porque é uma emergência. É naquele momento, não dá para daqui 10 minutos. Agora, o braço da Melissa, dá para esperar 10 minutos, porque é com ou sem risco. A emergência é um risco iminente de vida. Anotou bem aí, então? Então, a urgência é algo que é com ou sem risco de vida, ou potencial de vida. É imediato? Emergência é imediato? Também. Porém, é um risco iminente, é naquele momento. Se agora ficou bem claro, eu gostaria que vocês entendessem informações que estão aí na sua apostila. Que informações que são essas? São informações que está dizendo ali assim, ó. American Heart Association. Se você pegar a sua apostila e estiver me acompanhando, capítulo 1, lá na página 11. Se você realizar uma breve leitura daqui a pouco, você vai falar assim, nossa, eu vou ler então. Ou se você já leu, que hoje eu vou aprender os conhecimentos básicos, então, em primeiro socorro, certo? Certo? Então, de acordo com a American Heart Association, ela é uma associação que ela não comanda o Brasil, é o mundo. Então, toda e qualquer mudança a respeito de massagem cardíaca, como que se socorre alguém, como funciona, é ela que rege essa mudança, ok? Então, qual é o órgão que fala assim? Se você se lembrar, algum tempo, até pouco tempo atrás, eu falo pouco tempo atrás, questão de 10 anos, era lá, você via duas pessoas socorrendo, fazia tantas massagens para tanta respiração, daqui a pouco diminuiu essa respiração, daqui a pouco aumentou. Como é que é isso? É a American Heart Association que comanda essas mudanças. É através dela que vem os protocolos para se fazer avaliações. Hoje, nessa aula, você está tendo uma noção. A professora está explicando para vocês noções básicas. Você não tem uma habilitação específica para poder socorrer alguém.
O que eu estou te ensinando é como você vai fazer o básico, como se você estivesse em qualquer lugar, como cidadãos. E é importante, eu julgo necessário que era importante ensinar as crianças lá na escola. Como que faz, por exemplo, quando um amiguinho engasgar do seu lado? Às vezes não dá tempo, não é só gritar. E você vê que, infelizmente, aqui no nosso país, não há um investimento específico sobre isso, mas fora, as crianças sabem fazer a massagem cardíaca desde pequenos. Então, assim, o objetivo da American Heart Association com essas mudanças é manter os sinais vitais e evitar complicações. Ou seja, até que se chegue uma assistência médica qualificada, seja o SAMU, seja o CIAT, seja um médico, mas não adianta só chegar o médico e não ter os aparelhos, o equipamento, para poder restaurar ali, para poder salvar a vida dessa pessoa. Então, pensando nisso, nós devemos fazer procedimentos. Que procedimentos que são esses? Para poder não prejudicar ainda mais ou colocar a vida dessa pessoa em risco. Então, nós não podemos esquecer que o atendimento de primeiros socorros, em primeiro lugar, providenciar um serviço especializado, ou seja, ligar. Porque, às vezes, por mais que você saiba o que fazer, você, às vezes, não tem aparelhos para poder fazer um atendimento eficaz, ok? Então, aspectos gerais, vamos pensar quais são as atitudes que nós devemos tomar em relação aos primeiros socorros. As atitudes são, já que primeiros socorros são procedimentos iniciais, imediatos, para se fazer com a vítima, não é dentro do ambiente hospitalar, é fora do ambiente hospitalar, nós vamos fazer de tudo para garantir a vida dessa pessoa. As atitudes, então, são essas. Manter os sinais vitais, evitar um agravamento do quadro dela ali, até que a assistência médica chegue. Por que a professora está falando isso? Porque é assim, ó, existe um código penal, esse código penal é do artigo 135. Então, isso aí é um aspecto legal sobre o atendimento de urgência. Ele fala que, ele deixa bem claro que deixar de prestar o socorro a uma vítima de acidente, a uma pessoa que esteja em iminente perigo, é crime. E deixar de prestar socorro significa não dar assistência nenhuma. Então, às vezes, o fato de você pegar o telefone, ligar para o socorro, já descaracteriza a omissão de socorro. Então, assim, vamos supor, não se esqueça que você fazer um atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais. Então, se você não sabe o que fazer, minha segurança local, vítima, liga para o socorro. Então, você vai lá, vai ver como é que está sua segurança, a do local, da vítima e vai ligar. Ok? Só essas atitudes, essas medidas que você toma, já descaracterizam a omissão de socorro. Ok? Então, vou socorrer alguém. Não é sair correndo. É a primeira coisa. Pode até parecer assim estranho, porque assiste filme, lá nos filmes, isso é bem diferente. Entendeu? Então, manter a calma. Primeiro socorro, em primeiro lugar, não é fazer tudo com calma, é manter a calma. Evitar o pânico, porque às vezes você está ali socorrendo alguém. Nessas situações, é muito difícil, porque às vezes está passando um parente da vítima ali. E a ordem de segurança nesse momento é isso. É a sua segurança, é a do local, é a da vítima e a pergunta ainda, o que foi que aconteceu? E vem a resposta. Eu, equipe vítima. E agora, eu vou trazer algumas informações para vocês. É o seguinte. Bom, eu vou compartilhar depois lá no grupo minha segurança local e vítima e quero a opinião de vocês. Se essa pessoa que eu vou estar encaminhando, você vai assistir, é um vídeo de questão de segundos. Se essa pessoa pensou na segurança dela, e vai colocar lá no grupo para mim, tá? Mas isso é daqui a pouco. Então, geralmente, a pessoa ali, né, que tem o primeiro contato com a vítima, necessariamente, nem sempre ela é treinada, mas o socorrista, o profissional, ele tem um treinamento para saber o que fazer. Ele tem um treinamento especializado sobre emergência, sobre como fazer, como se aproximar da vítima
sem trazer agravamento. Mas nós não temos. Só temos que entender que manter a tranquilidade e a ordem do local ali, o objetivo é afastar curioso. Tem muitas pessoas que não respeitam os outros. Aconteceu um acidente, ele não vai lá tentar ajudar. Ele vai lá igual urubu. Sabe o que isso quer dizer? Ele pega o celular dele e começa a fazer o quê? Filmar. O socorro não foi chamado, mas já está lá em redes sociais, em mídias, não vou nem falar em quais, mas já está lá. A pessoa, nossa, olha aqui, eu estou direto no local, a pessoa está espatifada, usa palavras chulas, duras. Eu te pergunto, se fosse sua mãe e seu pai, você teria essa atitude? Tenho certeza que não. Agora, como atendente de farmácia, e se isso aconteceu lá dentro da farmácia, o que você vai fazer? Você sabia que tem pessoas que, diante do nervosismo, sabe qual é a reação delas? Querem saber? As pessoas começam a rir. Caiu! Nossa, um acidente! E não é essa a atitude que nós devemos tomar, ok? Então, a minha segurança local vítima ligou. Agora, eu vou trazer uma situação para vocês. Você está andando pela rua, tarde da noite, você olha e vê alguém desacordado. Qual que é a sua primeira atitude? É sair correndo, ir lá e atender ela? Se você está sozinho, o seu primeiro procedimento é ligar para a emergência para depois ver o que aconteceu. Agora, se for durante o dia, se for no local onde tem outras pessoas, você pede para alguém ligar. Exemplo, olhou ali, você vai dizer, Esther, ligue para o socorro. Fale que eu estou aqui com uma pessoa que acabou ela está desacordada. Vai falando com eles que eu vou chamar a ambulância para vir aqui. Não precisa falar rápido, não precisa ficar em pânico. Só diz, Esther, ligue para o socorro, enquanto eu vou ver o que eu posso fazer. Ok? Nesse momento que vai ser ligado, vai ter alguém ali, ó, no telefone, te orientando o que fazer até a ambulância chegar. Entenderam essa informação? E aí, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto lá, quando nós estivermos lá no meio desse projeto de primeiros socorros, que são os sinais vitais. Mas, a princípio, eu gostaria que você soubesse que sinais vitais são o quê? Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. Só relembrando bem que em primeiros socorros, ali no primeiro atendimento, no atendimento pré-hospitalar, não adianta você andar com o aparelho de pressão na bolsa e ficar aferindo pressão da pessoa na hora que ela está passando mal. Não vai dar uma pressão arterial correta. Então, esqueça. Temperatura, não vai resolver você estar com o termômetro na bolsa e colocar o termômetro na pessoa. Não. Primeiro socorro de emergência é ver o pulso, se o coração está batendo. Verificar se a pessoa está respirando. Então, é pulso e respiração, que é a prioridade em primeiros socorros, ok? Vamos lá, então. Na sua apostila, a partir da página 13, fala ali sobre os valores que são considerados normais para esses indicadores. Então, o que são os sinais vitais? São indicadores de vida. São os indicadores que indicam o estado de saúde da pessoa. Então, se a professora perguntar lá para você, o que são os primeiros socorros, o que são os sinais vitais? Você vai lá responder com todo carinho. Que os sinais vitais são os indicadores fisiológicos da situação da saúde da pessoa, ok? Então, se agora que eu sei que os sinais vitais, ele analisa o estado de saúde do nosso organismo, é ele que vai falar ali, ele que orienta como que está, para o médico entender se essa pessoa está respirando, se essa pessoa está com o coração batendo. Então, pulso, ele é primordial. O coração está batendo enquanto a vida é a esperança, é isso, né? Está respirando? Esses são os dois prioritários aí. Quais são esses locais? Ah, só relembrando, na sua apostila tem os parâmetros ali, ó. Para adulto de 60 a 100, criança diferente, de 80 a 120, e bebês, o coraçãozinho dele, quanto mais bebê ele for, mais rápido o coração dele bate. Respiração, de 14 a 20, adulto, criança de 20 a 30 e bebês de 30 a 60. Temperatura, 36 graus e meio. O que eu gostaria que você soubesse é que febre é considerada a partir de 37,5. 37 é estado subfebril, tá?
Pressão arterial, ela varia também conforme os parâmetros que está aí na sua apostila, é de acordo com a idade. Então, olha só, quais são os locais onde nós podemos sentir o pulso em nós? Ó, esses dois dedinhos, bem aqui na ponta, onde nós temos mais sensibilidade. Você vai colocar no teu pescoço e pode mexer aí, até você sentir ele bater. Sentir ele bater, você vai pegar seu celular ou vai pegar um relógio e vai contar quantas vezes ele bateu por minuto. Você vai fazer essa atividade agora no intervalo entre essa aula e a próxima, tá? Então, região temporal, aqui nessa região, carótida, região braquial, região radial, aqui é na virilha, atrás da perna, em cima dos pés. Então, existem várias regiões. Em primeiros socorros aqui, tá? Especificamente aqui. Para aferir a pressão arterial, é aqui, é no pulso radial. Lembra do rádio? Do osso do rádio, que a professora falou lá? Então, una, húmero, rádio. Lembra? Húmero, una, rádio. Então, é aqui, ó. É onde fica o rádio. É onde a gente sente o pulso, tá? Então, respiração, pressão arterial. E na pressão arterial, nós temos uma aula nesse projeto específico só de pressão arterial. É só para que você saiba que na sua apostila relata aí a respeito do som de Shkorotkov. Leia depois com bastante carinho, que é aqueles barulhinhos que é feito entre a sístole e a diástole, ou seja, a contração e o relaxamento do coração. Quando nós formos falar de pressão arterial, eu volto a falar sobre o som de Shkorotkov. Combinado? Então, assim, resumindo, a pergunta principal agora é: você agora está preparado para socorrer uma vítima de parada cardiorrespiratória? Vamos praticar? Agora, por aqui, não dá para nós praticarmos. Mas quando nós voltamos lá para o presencial, nós vamos praticar? Ah, a professora vai fazer você fazer massagem cardíaca. Só relembrando, é mão sobre mão. E nós vamos falar agora, na próxima aula. Chama-se abordagem primária. Como que eu coloco a minha mão? Como é que eu faço? Se agora você está preparado, você já anotou aí no seu caderninho que para o número do bombeiro, que é o CIAT, é 193, Polícia Militar, ou seja, SAMU ali, 192, Polícia Militar é 191. Para chamar o socorro é 192, ok? A professora vai ensinar para você daqui a pouquinho, então, a como fazer o quê? A tal da massagem cardíaca. Como fazer? Que jeito de fazer? Só relembrando que a professora vai dar uma atividade para vocês, daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo. Você vai preencher e vai mandar para mim novamente. Nós aprendemos hoje, até agora, o que são os primeiros socorros. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar a falar da abordagem primária. Por quê? Como eu falei, revisando, os primeiros socorros é uma série de procedimentos que a gente faz. A intenção é salvar a vida da pessoa, correto? O socorrista, a professora falou várias vezes, é manter a calma, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, e manter a ordem do local. Joia? Agora que a gente entendeu que sinais vitais são pulso, temperatura, respiração e pressão arterial, o que são eles? Se eu perguntar na atividade, você vai responder. São os indicadores do estado de saúde do nosso organismo. E qualquer alteração indica uma normalidade, ok? Então, isso são os primeiros socorros. Então, o que são os primeiros socorros, o que é urgência e emergência, e os sinais vitais é o que nós falamos até agora. Por enquanto, eu vou deixar essa mensagem para vocês. E vou desativar o microfone de vocês e gostaria de saber, Melissa, Esther, Francine, Simone, Laís e Michele, a respeito do que nós falamos até agora, gostaria de saber, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Se ficou, a professora desativou o microfone de vocês, vocês podem perguntar, eu estou à disposição. Alguma dúvida, Melissa? Não, por enquanto não, professor. Não. Esther, dúvida? Francine?
Não. Simone? Michele? Não. Josi? Laís? Não, professora. Ok. Então, se você não tem nenhuma dúvida, guarda bem a informação que a professora vai passar aí, ó. A felicidade do corpo consiste na saúde e a do espírito na sabedoria. Então, vamos ter sabedoria e vamos para poder lidar com os problemas diante a tanta dificuldade que nós temos passado, tá? Entre essa aula e outra, observe lá o horário do convite que a professora mandou. Vocês terão alguns minutinhos aí para tomar uma água, um cafezinho e responder 3 perguntas que eu vou colocar no formulário. É um linkzinho azul lá que vai aparecer no grupo agora. Você vai fazer o quê? Você vai clicar nele e responder. Lá a professora está perguntando para você o que são os primeiros socorros, o que são os sinais vitais. E aí você está com a sua apostila lá em mãos para que você possa responder ali. Então,